Olá, eu sou Esther Silveira e eu eliminei mais de 50 quilos sem medicamentos e sem cirurgia. Você quer saber como? Então acompanhe os vídeos aqui no meu canal. Oi pessoal, hoje o vídeo ele vai ser um pouquinho diferente, porque Deus tem me tocado já há algum tempo para poder falar aqui com vocês, né, compartilhar. E para começar, eu quero compartilhar com vocês um versículo que vocês podem abrir até na Bíblia de vocês, né? Mateus 13, do versículo 24 ao 30. A parábola do joio e do trigo. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo, os homens veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo a ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no meio do campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa darei aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, e o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, gente, essa parábola era bem interessante, ela resume mais ou menos um pouco do que eu contei aqui sobre o meu testemunho. E se você não assistiu ao meu testemunho e todos os outros vídeos publicados aqui no meu canal, por favor, entre, assista, compartilhe, ative os sininhos das notificações e se inscreva no meu canal, tá? São vídeos semanais, tá? Sempre às quintas-feiras, mas hoje, por uma exceção, foi postado sexta-feira, tá bom, gente? Continuando a respeito dessa parábola, no que eu contei um pouquinho sobre tudo que eu vivenciei, né? Eu fui uma pessoa, né, até mesmo para poder colocar aqui, né, o que foi dito, porque lá no vídeo do meu testemunho eu tive que fazer uma coisa muito resumida, mas mesmo assim é um vídeo grande, mas vale a pena conferir, né, que eu contei um pouco sobre a trajetória a respeito da obesidade. E eu vou contar aqui especificamente, né, o que, né, infelizmente, dentro das nossas igrejas, existem pessoas que não são crentes, que não são cristãos, que às vezes não creem em Jesus Cristo, às vezes estão lá por um acaso do destino, ou estão lá até mesmo para tirar as pessoas mesmo, as pessoas, né, do meio cristão, para tirar dali, para tirar do caminho, para fazer com que você caia. E, né, às vezes a gente acha que é somente, né, o que está ao nosso redor. É só as pessoas do mundo, são só as pessoas que não acreditam em Deus, são só as pessoas que estão lá no meião. Não, tem gente também dentro da igreja que faz com que a gente desacredite muitas vezes de Deus, desacredite de todo o sacrifício que Jesus fez por nós, de tudo que foi construído, né, do seu amor por cada um de nós pecadores. Infelizmente isso existe e isso eu vivi, porque eu fui uma pessoa que eu fui nascida e criada dentro de um lar cristão. Meus pais, eles se casaram dentro da igreja, eu fui criada numa igreja totalmente tradicionalista, né? Não tô criticando as igrejas tradicionais, tá? Pelo contrário, né? Existe a multiforme graça de Deus, né? Que ela tem as maneiras de manifestar. Mas eu quero falar sobre isso, por quê? Porque existem pessoas que são apegadas à religiosidade e não tem nada de Cristo, não tem nada de Deus para oferecer para ninguém. Estão ali como julgadores, estão ali como pessoas que querem colocar uma imagem de moral, de bons costumes, e que só se apegam a isso, não tem um olhar ao próximo, não tem um olhar, fazem coisas erradas, mesmo dentro da igreja,
conforme eu falei, até mesmo no meu vídeo do testemunho de uma situação que aconteceu, né? Que eu vivenciei, eu e a minha irmã. Então, assim, essa situação eu não posso aqui expressar o que de fato aconteceu, porque é uma coisa muito grave, é uma coisa que envolve a minha família, entendeu? É algo que só eu e a minha mãe nós partilhamos, mas ninguém sabe da minha família, né? Ninguém sabe dessa história, ninguém sabe dessa situação, só sabe-se que é uma pessoa que sempre foi da igreja, né? E assim, e que provavelmente, não tô aqui para julgar salvação de ninguém, mas provavelmente é uma pessoa que que nunca foi liberto por algumas coisas, e nisso essa pessoa agia assim comigo, com a minha irmã, né? E aí, né, levou a gente, né, a ter outros olhos a respeito do que é ser cristão, do que é ser uma pessoa, né, salva. Então, assim, para mim, dentro da igreja, eu não via nada de bom. Eu passei a minha vida inteira achando que dentro da igreja não tinha nada de bom, não tinha nada bom para oferecer, entendeu? Porque eram pessoas presas a uma religiosidade, pessoas que queriam mostrar um amor ao próximo, que não amavam, entendeu? Não amavam, nunca amaram ninguém, só amaram a elas mesmas, mas elas queriam provar para as pessoas de dentro da igreja que elas amavam, elas têm amor ao próximo, elas têm, e não amavam coisa nenhuma, entendeu? Então, assim, eu vivenciei várias coisas de dentro da igreja que para mim eram muito ruins, eram péssimas. Eram péssimas. Desculpem, gente, tá toda hora mexendo no nariz, porque eu tenho muita rinite alérgica, a gente está hoje numa mudança de tempo, e toda vez me ataca. Eu tento até me conter aqui, mas assim, quando a rinite ataca, já viu, né? Então eu peço até desculpas aqui abrindo esse espaço a respeito disso. Então, continuando, era dessa maneira que eu via, porque eu era criada assim, entendeu? Chegou até um ponto de uma vez a minha irmã, quando era adolescente, questionar e falar assim, nossa, a Bíblia é tão contraditória. Aí a pessoa falou assim, ué, mas é contraditório por quê? Porque fala tanto que tem que amar o próximo, mas dentro da igreja é gente que odeia o próximo, é gente que quer que o outro morra, porque tudo isso eu vivenciei, tá? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Não tô falando aqui nada fora do mundo, não. Eu tô falando aqui de dentro, né? Aí a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai levando, a gente vai gerando na gente emoções que a gente pensa que não vai, eu tô aqui e realmente eu vivi a minha vida, eu tô na igreja porque sou obrigada pelos meus pais. Quando eu ia na escola, está, mas por que você é da igreja? Porque eu sou obrigada pelos meus pais. Era esse o meu discurso. Eu sou obrigada pelos meus pais a estar na igreja. No entanto, quando eu até atingi a maioridade, por isso quando eu falei até ali que eu tomei uma série de decisões precipitadas, né? Eu vou colocar até uma aqui, né? Bem explícita, né? Uma dessas decisões era que eu tive, né? Ao longo da minha vida, antes do meu casamento, eu tive relacionamentos com pessoas da igreja. Relacionamentos desastrosos, tá? Desastrosos. Então eu virei pra Deus e falei, eu não quero mais homem nenhum da igreja. E coloque pra mim um homem que não seja da igreja, porque eu acho que é ele que vai me valorizar. E de fato ele colocou, que hoje é o meu esposo. E a família dele não são pessoas da igreja, nunca foram. Entendeu? Existem algumas pessoas que são, mas assim, o convívio dele familiar nunca foi. Não são pessoas cristãs, entendeu? Então, pra mim, foi a deixa pra eu agora sair da igreja.
E eu botei na minha cabeça, no dia que eu tiver filhos, eu nunca vou criar eles dentro do âmbito, num âmbito cristão. Eu vou criar eles, como pessoas normais, porque eu achava que pessoas dentro da igreja eram pessoas anormais, eram ETs. Era essa maneira que eu pensava até março de 2020, que foi o meu processo de mudança. Porque, gente, eu vou ser muito franca aqui, foi aonde eu me converti, porque eu passei 38 anos da minha vida, né, assim, na verdade eu já estava afastada, vamos dizer, quase 10 anos, então vou botar 30 anos, né, eu passei 30 anos da minha vida na igreja, sem nunca ter me convertido, sem nem saber o que é de fato uma conversão. Pra mim, é Deus, tá bom. Aquilo que eu até publiquei de falar adorações falsas, era tudo isso. Era tudo isso que eu vivi. Então, assim, foi a deixa que eu tive, né, quando eu comecei a me relacionar com meu esposo, né, quando a gente começou a namorar, foi a deixa que eu tive pra sair da igreja. Eu cheguei a ponto de virar pra minha mãe e pra minha irmã e falar que Deus não existe. De até me ver como uma pessoa, não uma pessoa ateísta, mas uma pessoa agnóstica, entendeu? Achar que, é Deus ali, mas aí Deus tá ali e eu tô aqui, acabou. Deus, é isso aí. Eu tô falando assim de muito coração aberto mesmo, sabe? Porque eu acho que essas coisas eu nunca nem assim coloquei pra mim mesma dessa maneira. Nunca coloquei pra mim dessa maneira. Eu sempre achava, é isso aí, vamos empurrando com a barriga, porque minha mãe fazia questão de ter o meu irmão, que foi mais rebelde, né? Então, meu irmão se envolveu com outras coisas. Graças a Deus, hoje ele é um homem convertido, ele se tornou pastor. Mas eu nunca tive coragem de seguir a vida, né? As coisas que ele fez. Mas nisso, minava dentro de mim um ódio. E eu não aceitava. E eu vivia nesse looping, querendo voltar. Eu ficava assim, se Deus me amasse, ele ia lá me voltar lá no tempo e contar minha história toda diferente, de lá de trás para hoje eu ser uma pessoa feliz. Enquanto não for assim, eu nunca vou ser feliz. E nisso a vida vai passando, e o que você vai fazendo? Você não vai fazendo nada. Você se estagna. Você para teu mundo. Para teu mundo. Porque a gente sem Deus é nada. Deus, sem a gente, ele continua sendo Deus. Mas a gente sem Deus, a gente não é nada. A gente não é nada, porque só ele para nos sustentar. Só ele que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos dá a possibilidade da gente mudar. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso. Eu tive, para até mesmo o meu processo ele ser concretizado com sucesso, eu tive que, digamos assim, morrer mesmo por dentro, entendeu? Eu tive que ter um conhecimento de Cristo, um conhecimento de Deus totalmente diferente do que eu levei a vida inteira. E eu ainda estou construindo isso. Eu tô assim, sabe, caminhando aos poucos mesmo. E cada dia eu me surpreendo. E às vezes eu paro para olhar para trás e eu falo, meu Deus, o tempo que eu perdi em vez de conhecer, e assim, só me colocava para ver o de pior que existia. Né? Porque tudo eu a comparava a Deus com as pessoas que estavam ali e se diziam que eram de Cristo. É exatamente o que conta aqui a parábola. Infelizmente, existem pessoas mau caráter, pessoas que não têm nada de Deus dentro da igreja e sempre vão existir. Eu tô aqui porque às vezes você já está na igreja aí há tanto tempo e tá assim, tô na igreja porque tô, né? Fazer o quê?
Mas eu digo para você uma coisa, não vale a pena você estar assim. Você sempre ser a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque você nunca vai ser feliz, você nunca vai entender a razão da felicidade. E hoje eu posso dizer que com todos os erros, com todas as coisas, com tudo que eu fiz, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz e sou uma pessoa realizada. Porque hoje o meu sentimento é só de gratidão. Não é só pelo fato que, tem emagrecido, não. Deus me transformou por dentro. Deus tem me transformado a cada dia. Ele tem feito me libertar de coisas que eu não conseguia me libertar. E usava a comida para preencher. E a comida nunca vai preencher. Nem comida, nem cigarro, nem o que quer que seja. Ela nunca vai preencher o vazio que há dentro de você. E só Cristo para preencher. E quando a gente permite que ele entre no nosso coração, que ele invada, que a gente começa a sentir a paz, a gente começa a ter longanimidade, a gente começa a ser mais livre. E vou te falar, e se você continuar sendo desse jeito, Jesus está batendo aí a porta. Daqui a pouco ele volta. Sabe o que ele vai fazer com o joio dentro da igreja? Ele vai deixar. Ele vai fazer exatamente como diz a palavra. Ele vai separar e vai queimar. E só vai com ele só quem for o trigo. Só quem for o trigo. O joio vai ser arremessado. Só vai subir com ele o trigo. Só quem realmente estiver liberto. Quem realmente perdoou. Quem realmente aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Essa é a verdade. Essa é a verdade que eu tenho para trazer hoje nesse vídeo. Se libertem. Se libertem. Se você se sente preso por alguma coisa, se libertem. Peça que Jesus entre na vida de vocês. E vocês vão ver a transformação genuína. Porque em mim eu tive que passar por isso. Eu tive que praticamente entrar mesmo num vale. Eu estava realmente sombria na escuridão. Se eu pegar uma foto minha, na época que eu era magra, né, há anos atrás, e uma época da obesidade, a minha cabeça era igual. Porque na época que eu era magra, eu fazia coisas, né, mas eu não tinha meu vazio preenchido. A mesma coisa na época da obesidade. E hoje não. Hoje eu não busco nada para preencher, porque Jesus está. Quando Jesus está, nada, você não precisa agregar nada. Você não precisa de filho para ser feliz, você não precisa de casamento para ser feliz, você não precisa ter alguém. Não. Ele basta na sua vida. E a partir do momento que ele entra, ele faz uma transformação de 180 graus. Ele te vira do avesso, literalmente. É um processo que hoje eu estou vivendo. E hoje eu entendo que a conversão, né? Tem muitas pessoas que, a partir do momento que se convertem, né? Elas conseguem ser libertas ali, né? Cada um é uma forma. Comigo não foi assim. Comigo é um processo. A partir do momento que eu entrei na minha consciência, que a minha ansiedade, ela estava me atrapalhando, eu quis uma libertação dessa ansiedade. Olha, quando eu caí nessa situação, eu lembro que eu fiz uma oração. Eu fui pro meu banheiro, eu abri a tampa do vaso e eu queria vomitar. Eu queria vomitar. E eu chorava. Eu só chorava e fazia ânsia de vômito. E eu fiquei por dias assim. E chorando, e como se eu botasse alguma coisa para fora. Na verdade, eu botei mesmo. Eu botei toda aquela minha angústia para fora. Tudo aquilo. Aí Deus fez me voltar lá no passado. E perdoar cada coisa que vinha me acontecendo. Pessoas de dentro da igreja, pessoas do meu relacionamento interpessoal, pessoas de dentro da escola, pessoas dentro do meu trabalho. E eu carregava a mágoa de anos, não perdoava ninguém, falava que perdoava, uma mentira.
Então, o que eu vim hoje, fiz um vídeo até mesmo diferente, porque Deus tem me tocado para trazer essa palavra hoje aqui. Porque muitas coisas, às vezes, é ligada ao psicológico, mas existem coisas que são ligadas à nossa libertação. Que a gente tem que libertar, a gente tem que colocar para fora aquilo que vem nos fazendo mal. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, gente, não deixem essa oportunidade, entendeu? Se você sente que Deus está querendo trabalhar na sua vida, deixe Ele trabalhar, deixe Ele entrar, deixe Ele te libertar, deixa você se tornar uma pessoa livre. Porque daqui a pouco Deus vai vir, Jesus Cristo vai vir, a segunda vinda dele está mais perto do que nunca. Se libertem, é a palavra que eu tenho para dizer hoje, tá bom, gente? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês consigam realmente ter uma libertação genuína, que Deus construa um caminho totalmente diferente de hoje até o seu futuro. Tá bom, gente? Um beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo.